E a história se repetiu, o Palmeiras está eliminado da Copa do Mundo de Clubes outra vez por falha de um goleiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola repercute tudo sobre Chelsea 2, Palmeiras 1 e fala também da gozação dos rivais alviverdes. Andréas Pereira no Palmeiras e vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta para essas duas especulações, as últimas do mercado, bastidores. Quero falar agora sobre o Palmeiras eliminado da Copa do Mundo de Clubes. O Palmeiras perdeu por 2-1 para o Chelsea, com falha mais uma vez do seu goleiro, repetindo aquilo que já havia acontecido no Interclubes, disputado contra o Manchester United. O Palmeiras, na oportunidade, acabou sendo vítima de uma falha do Marcos. Dessa vez foi o Everton quem falhou, jogo empatado, super equilibrado, com chances para os dois lados. Cruzamento do Gusto da esquerda desvia de forma leve pelo Jai, nem dá para dizer que a bola mudou tanto sua trajetória, mas o Everton foi todo esquisito e permitiu que a bola entrasse. Inclusive, a FIFA atribuiu ao Everton um gol contra e eu achei meio esquisito, eu teria marcado o gol para o Gusto, o jogador do Chelsea que finalizou. De qualquer forma, o Palmeiras volta para casa eliminado nas quartas de final. Tem muitos pontos positivos e alguns negativos, quero começar me atendo aos pontos positivos. O Palmeiras conseguiu ir mais adiante, por exemplo, do que Botafogo e Flamengo. O Verdão volta para casa com 219 milhões de reais. A torcida do Palmeiras teve uma participação espetacular ao longo de toda a competição, lotando os estádios. Ontem, inclusive, o jogo registrou o terceiro maior público da competição. Foram 69 mil pessoas no estádio na Filadélfia. Apesar de tudo isso, é um Palmeiras que foi o único clube brasileiro que não venceu times europeus. Empate com o Porto e derrota para o Chelsea. O Botafogo havia vencido o PSG, o Flamengo havia vencido o Chelsea, enquanto o Fluminense venceu a Inter de Milão. Além disso, algumas coisas não funcionaram bem para o Palmeiras. A situação do Vitor Roque, exceção ao jogo de ontem, não foi bem resolvida. Abel Ferreira também foi bastante criticado por não encontrar soluções ofensivas. Foi um Palmeiras que conseguiu, na maioria dos jogos, se defender bem, mas teve dificuldades ofensivas. De qualquer forma, a derrota de ontem foi num jogo equilibrado. O Chelsea foi bem melhor no primeiro tempo e abriu o placar. No segundo tempo, o Palmeiras volta com a mesma formação que para mim até gerou algumas dúvidas. Presença do Alan, presença do Mikael, Vanderlan na esquerda, enfim. Foi um Palmeiras que com a mesma Focão do Torres de titular também, essa também não consegui entender. Mas com essas mesmas peças, o Palmeiras voltou para o segundo tempo melhor e o Estevão garantiu o gol de empate. A partir daí, o jogo ficou extremamente equilibrado, com chances para os dois lados, até que surge o gol do Chelsea, que eu já expliquei agora há pouco. Só para arrematar em relação ao Verdão, Palmeiras que na volta ao Brasil vai ter de se acostumar com duas péssimas notícias. A ida em definitivo do Estevão, que inclusive já se despediu do Palmeiras, chorando bastante, e a ausência do Paulinho, que foi peça importante ao longo da Copa do Mundo de Clubes. Ele vai passar por cirurgia, até por isso pode ficar de fora por no mínimo 3 meses. Ramon Sousa é um alvo, vou ficar de olho na busca do Palmeiras por reforços, beleza? Para completar o vídeo, destacar a provocação de corintianos e são paulinos contra o Palmeiras. E essa provocação não veio apenas de torcedores. Nas suas redes sociais, nos perfis oficiais, São Paulo e Corinthians zombaram do rival. O Corinthians, pouco depois da eliminação do Palmeiras, postou a imagem de um porco vestido com terno verde e com uma placa "deportado". Na legenda, "Mundial é para poucos", seguida de uma taça nas cores de uma taça do mundo e das cores preto e branco. O São Paulo, na manhã desse sábado, postou: "Bom dia só para quem é tricampeão mundial". A imagem do mascote do São Paulo no Morumbi ensolarado. Na legenda, emojis com 2 palmeiras, citando o Verdão, e aquele proibido e mundial, como se o Palmeiras, fazendo referência ao fato de o Palmeiras não ter mundial. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para deixar a sua mensagem para o Verdão. Se você é palmeirense, se você não é palmeirense, enfim, use da maneira que quiser. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Para falar sobre Andréas Pereira, é verdade que o meio atacante voltou à pauta do Palmeiras? Essa especulação surgiu nas redes sociais nas últimas horas por conta da iminente venda de Richard Rios. O volante colombiano ainda segue no Palmeiras, está confirmado para a partida dessa noite contra o Chelsea, mas tem sido muito assediado. Atlético de Madrid, Inter de Milão, Manchester United, Sporting são só alguns dos interessados. É natural que o Richard Rios, depois da Copa do Mundo de Clubes, seja negociado. Mas, imaginar Andréas Pereira como substituto hoje me parece maluquice.
Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte palmeirense que está nos Estados Unidos e essa pessoa assegurou que não existe nenhuma conversa entre Palmeiras, Fulham e Giuliano Bertolucci, que é o representante do atleta. Também consultei o staff do jogador, que afirmou que o Andreas Pereira topa deixar o Fulham, mas gostaria de continuar na Europa por um clube que dispute títulos. Ele sabe que é muito difícil que a equipe londrina brigue por qualquer chance ou título na próxima temporada. Diante desse cenário, se pintar uma oferta de um clube maior na Europa, o Andreas Pereira vai brigar para ser negociado. Vale a lembrança também de que o Palmeiras, que insistiu bastante no Andreas Pereira, nunca conseguiu chegar a um acordo, mesmo depois de uma oferta que bateria 25 milhões de euros. Então, diante desse cenário, dá para imaginar que perdendo o Richard Rios, o Palmeiras parta para outro nome. Eu, na condição de dirigente alviverde, pensaria no Wendel, que pertence ao Zenit e quase virou reforço do Botafogo por 20 milhões de euros. Excelente aquisição. Jogador com características parecidas à do Richard Rios, talvez até com um pouco mais de talento com a bola nos pés. Para falar agora sobre Richard Rios. O meio-campista do Palmeiras é alvo de várias especulações, a última delas da Inter de Milão, mas de acordo com o site Mundo Deportivo, lá da Espanha, a tentativa da Inter de Milão de fechar com o Richard Rios já chegou ao fim. O clube italiano procurou representantes do atleta e o Palmeiras para solicitar para abrir negociações, para entender quanto o Palmeiras gostaria para que o negócio saísse. A resposta alviverde, 30 milhões de euros ou 191 milhões de reais. Diante dessa pedida, a Inter de Milão decidiu retirar qualquer tipo de negociação e não está mais na parada. Nesse momento, o West Ham, da Inglaterra, o Atlético de Madrid da Espanha são dois dos maiores interessados, mas acho melhor aguardarmos cenas dos próximos capítulos até o fim da Copa do Mundo de Clubes. O Corinthians tentou atravessar o Palmeiras na negociação por Ramon Sosa. Tenho contado para vocês há vários dias que o Palmeiras tem um acordo fechado com o Nottingham Forest para a compra do atacante paraguaio de 24 anos de idade. O negócio está sendo fechado em algo na casa dos 14 milhões de euros, valor que também inclui pagamento de comissão aos empresários do atleta. Pois bem, nos últimos dias, sem a confirmação de acordo entre Palmeiras e Forest, Corinthians sondou a possibilidade de contratar o atleta por empréstimo. Nottingham Forest diz que não há a mínima intenção de fazer negócio com o Corinthians mediante empréstimo, levando em consideração que ele já tem uma proposta em definitivo. Diante desse cenário, o Corinthians retirou sua oferta e não há nem sequer negociação entre os clubes. Hoje o Corinthians trabalha em duas frentes para reforçar seu ataque. O Biel, atacante do Sporting, o clube português está mais disposto a rejeitar a primeira oferta do Corinthians de 5 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos, mas as tratativas continuam. Outra negociação em andamento, o Corinthians tenta adquirir de forma definitiva o Carlos Vinícius, que está livre no mercado depois de deixar o Fulham. Bora falar agora sobre a primeira proposta para Pedro. Em meio à semana em que se descobriu que o Pedro não faz parte dos planos do técnico Felipe Luiz, que se pintar uma proposta oficial para o Flamengo rubro-negro estuda aceitar essa oferta, surgiu o interesse do Monterrey, equipe mexicana que disputou a Copa do Mundo de Clubes e quase conseguiu a classificação para as quartas de final do torneio. Monterrey sondou a situação com uma cifra próxima a 10 milhões de euros ou 64 milhões de reais. Essa proposta foi levada aos representantes do Pedro, mas nem será entregue a dirigentes do Fla. O pessoal sabe que não há a mínima chance de um acordo acontecer diante de tais valores. O Flamengo, apesar de ter a intenção de negociar o Pedro, vai pedir no mínimo 20 milhões de euros, porque entende que o centroavante é um dos melhores em atividade do futebol brasileiro. Vale a lembrança de que o Pedro chegou a ter uma proposta oficial do Palmeiras de 20 milhões de euros há algum tempo atrás. Na oportunidade, a Leila fez essa oferta e o então presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, a descartou por entender que o Pedro não poderia jogar no rival. A ideia do Fla é negociar o jogador, mas não para clubes brasileiros. Até por isso, o mais natural é que o Pedro seja negociado com um clube do exterior. O representante do atleta está buscando alternativas fora do país. Minha família brasileira, ficamos aqui com aquele giro de notícias super importante do maior clube do Brasil. Claro que a gente está falando realmente dele, do maior clube do mundo. A gente está falando realmente dele, do maior clube do mundo. Quem é? A gente fala do Palmeiras, que infelizmente foi derrotado ontem, 2-1, para aquele time lá mesmo, né? Enfim. Mas não esquece de deixar like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações. Um grande abraço no coraçãozinho, até o próximo vídeo. Vamos que vamos, fui.